Olá! A reforma administrativa está entre as prioridades do governo e do Congresso. Já a regulamentação da chamada regra de ouro, que proíbe o governo de se endividar para pagar despesas como folha salarial, manutenção de órgãos e programas sociais, é um dos itens de uma proposta de emenda à Constituição que estabelece regras para o controle das despesas governamentais. A proposta será analisada em uma comissão especial. E o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que já foi secretário de Fazenda e é economista, é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Mauro Benevides. Muito obrigado. Bom, deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente primeiro, explicar direitinho o que é essa regra de ouro que tanto o governo necessita regulamentar. Bom, o governo ele tem duas formas de receita. A primeira forma é a contribuição da Previdência e todos os outros tributos que a União cobra para poder sobreviver. A outra forma, quando ele tem déficit, é ir ao mercado financeiro e ele vende títulos da dívida pública, portanto ele se endivida. Ele vende títulos, recebe o dinheiro e fica lá pagando juros pelo prazo que ele se comprometeu. O que diz a regra de ouro? O primeiro sinal de um desequilíbrio financeiro no setor público, sobretudo para o governo federal, é você perceber que a sua receita não está pagando a sua despesa como um todo, e eu vou já especificar, e ele está tendo que ir sistematicamente, mensalmente, tendo que ir ao mercado financeiro para captar os recursos, portanto, para realizar os seus pagamentos. O que diz a regra de ouro? Que está na Constituição. Que está na Constituição. É um tema que foi tratado ainda naquela época de 88, exatamente para inibir que o governo federal pudesse estar ampliando o endividamento de maneira desvairada, que é o que está acontecendo. Ora, a regra de ouro diz assim: o governo federal só poderá se endividar se for para 3 finalidades: para fazer investimento, para pagar a amortização da dívida pública e para fazer inversões financeiras, que é aquela característica quando a União quer fazer um aumento de capital em alguma empresa, ele faz diretamente na empresa, a gente chama isso, caracteriza isso no linguajar da 4.320, que é a lei que disciplina, né, a contabilidade pública no país, como inversão financeira. Quando ele tem que ir a mercado para captar mais recursos do que esses 3 objetivos definidos pela Constituição, é o sinal de que ele está se endividando além da conta. A regra de ouro começa a ser descumprida, apesar de que tem um complemento desse, se eu não me engano, inciso 3º do artigo 67, que diz assim: mas se ele descumprir, poderá o governo enviar um projeto de lei complementar que, se autorizado pelo Congresso Nacional, ele pode fazer esse endividamento. É essa brecha que a 438 tenta exatamente disciplinar, tornar mais difícil, dentre outras ações, por exemplo, proibir incentivos fiscais que ninguém aguenta hoje. O Brasil, por exemplo, já desonera tributos da ordem de 338 bilhões de reais. Poucas pessoas sabem, para terminar essa primeira parte, que, por exemplo, o salmão paga 0 de PIS/COFINS. O filé mignon paga 0 de PIS/COFINS. O queijo suíço, olha, no Brasil, que é o pessoal da classe mais rica, paga 0 de PIS/COFINS. Então, tem alguns arroxos que a 438 está fazendo que precisa ser bem avaliado. Só para lembrar, a 438 é a proposta de emenda à Constituição que está tramitando aqui na Casa, mas que ainda não tem uma comissão especial formada. E nós estamos vendo que o Congresso está dando ênfase primeiro à reforma administrativa e à reforma tributária. Essa emenda constitucional que está sendo estudada aqui não teria que vir antes dessas 2 reformas? Realmente, o Congresso Nacional ele está tendo que analisar propostas transformadoras, tanto oriundos do governo federal, como oriundos de próprios colegas parlamentares aqui da Casa. Nós temos, por exemplo, 3 PECs do Pacto Federativo que estão no Senado, que vão já chegar na Câmara. Já tem na Câmara, como você já falou, a PEC 45,
que é aquela PROPEC, quer dizer, Proposta de Emenda Constitucional número 45, que disciplina o ordenamento tributário brasileiro, inclusive com algumas restrições, estão querendo diminuir a carga tributária de bancos, o que para mim não faz sentido. A simplificação faz muito sentido, então tem que ter muita cautela na análise da 45. Dizem que está chegando a reforma administrativa, que é aquela que vai disciplinar a forma remuneratória de ascensão funcional, de conquistas do servidor público, que deve chegar, a informação do ministro Paulo Guedes é que chegaria em 15 dias. Por tudo isso, tem o plano Mansueto, Sim. que está aqui na casa, tem comissão, já tem pré-parecer pronto, o plano Mansueto é que disciplina a recuperação do endividamento dos estados brasileiros, que dos 27, eu diria que pelo menos 19 estão com dificuldades bastante intensas para poder gerar capacidade de investimentos. Agora, só uma última pergunta. A PEC do teto de gastos, que foi aprovada aqui, ela não serviu para já limitar essas despesas do governo? Eu preciso aproveitar essa sua pergunta. Eu tenho um posicionamento diferente. Eu e o governador Camila, o governador encaminhou lá à Assembleia Legislativa um teto do gasto diferente daqui. Por quê? Porque teto do gasto foi feito para controlar a despesa, como você bem me perguntou. As duas maiores despesas do governo federal são pessoal e previdência. Mas ele engloba tudo, ele engloba o investimento. O que está acontecendo no Brasil com o teto do gasto? O pessoal e a previdência, que representam 80% dessas despesas obrigatórias, ela continua aumentando além da inflação. E aí você me pergunta, e como é que o teto do gasto está sendo cumprido? Muito simples. O Brasil investia em 2010 100 bilhões de reais. Ele vai investir em 2020 19 bilhões. Então, aumenta pessoal, aumenta a previdência, corta investimentos. Portanto, não há nenhum controle. Teto do gasto não está controlando as duas despesas maiores, 80% da despesa obrigatória. Elas que crescem sistematicamente. Portanto, no meu modo de ver, tenho discutido muito isso aqui na casa, com os meus alunos na sala de aula, porque realmente, numericamente, o resultado realmente é muito ruim para o Brasil, que inclusive, como não tem investimentos, ele não consegue crescer com velocidade. O PIB vai crescer muito pouco. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade para um tema tão árido ainda para a população brasileira. Eu conversei sobre a regulamentação da chamada regra de ouro para o controle das despesas do governo com o deputado Mauro Benevides Filho, que é do PDT do Ceará. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.